Muito bem, então agora com os nossos relacionamentos feitos, nós vamos avançar aqui e iniciar com a parte de cálculos e medidas DAX. Primeiro de tudo, o que é DAX? DAX é uma linguagem de programação, são funções, basicamente, né, que são utilizadas aqui dentro do Power BI para fazer agregação, fazer cálculos e análises aqui no nosso relatório. Tá? DAX nada mais é do que Data Analysis Expressions, ou expressões para análise de dados, né, do inglês. Então, basicamente, a gente vai criar medidas, né, que são cálculos armazenados aqui no Power BI, utilizando essas funções, que são muito similares às funções do Excel, porém a gente escreve elas em inglês, né, que vão ficar aqui no nosso arquivo armazenada, e quando a gente puxar ela para dentro de um visual, ela vai fazer ali um cálculo dinâmico, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui. Antes de mais nada, nós temos muitas e muitas funções DAX, tá? Mas eu preparei aqui um material de dentro da documentação da própria Microsoft, porque você não precisa saber todas as funções que existem, tá? É muita coisa, nem eu sei todas elas. Então eu vou deixar esse material aqui para você poder consultar, porque aqui eles separam as funções DAX por categorias. Então a gente tem, por exemplo, as funções de agregação, a gente tem aqui, ó, funções de agregação, quais são? Ó, se você clicar aqui, ele vai te falar o que, que essa função faz, ó, retorna a média aritmética de todos os números de uma coluna e como que funciona a sintaxe dela, enfim. Mas a gente vai construir aqui quatro medidas principais que a gente vai utilizar dentro do nosso dashboard. Vamos usar a função sum, de soma, a função distinct count, para fazer uma contagem distinta, a função count rows, para fazer uma contagem de linhas, e a função divide, beleza? Para fazer uma divisão. Então vamos começar lá, vamos voltar aqui para o nosso arquivo do Power BI. Vamos lá. Então, primeiro, nós temos a nossa métrica aqui, ó, métrica de valor total, que nós criamos a partir daquela coluna que nós criamos dentro do Power Query, tá certo? Vamos fazer uma medida agora para replicar esse mesmo valor, porque o ideal é que todas as métricas, né, somas, agregações, contas, elas sejam feitas por meio de medidas e não de colunas, do jeito que a gente fez aqui. Então vamos criar a mesma medida, o mesmo valor, né, a mesma métrica, só que com uma medida aqui no Power BI. Como eu crio uma medida? Eu vou lá na nossa tabela, aqui do lado direito, onde tem os nossos dados, eu vou clicar na minha tabela de vendas com o botão direito e vou selecionar a opção Nova Medida, certo? Clicando aqui em Nova Medida, ele vai abrir para a gente uma barrinha aqui de fórmula, tá? E nessa barrinha de fórmula é onde a gente vai escrever a nossa função. Porém, antes do igual, do sinal de igualdade, a gente precisa dar um nome para essa medida. Vamos chamar essa medida de total, beleza? Que vai ser o nosso valor total aqui, medida de total. Vamos colocar total vendas. Total vendas. Maravilha. Depois do igual, a gente tem que chamar a função que a gente quer desenvolver aqui, que no caso vai ser a função sum, que é a função de soma, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, e digitar sum. Percebe que quando você começa a digitar, similar ao que o Excel faz, né? Ele te entrega aqui, ó, todas as funções que tem o texto que você está digitando. No caso, a gente quer a função sum aqui, ó. Beleza. Então, digitei lá e abri parêntese. Sempre a função, você vai abrir um parêntese e depois, para finalizar, você vai fechar esse parêntese. Também muito similar às funções do Excel, beleza? Então, ótimo. Eu tenho que passar um argumento para a função sum, que é column name, ou seja, eu preciso passar o nome de uma coluna para a função sum. E quando você tem que chamar uma coluna aqui dentro da linguagem DAX, por padrão, o Power BI vai te entregar assim, ó. Sempre o nome da tabela primeiro, no caso vendas, e entre colchetes o nome da coluna, tá? É sempre assim o padrão. Tabela, entre colchetes, nome da coluna. Então aqui agora a gente vai chamar a coluna valor total. Valor total. Tá vendo aqui? Tabela, coluna entre colchetes. Vou clicar com meu mouse aqui e vou chamar a minha valor total. Nesse momento, eu posso fechar o parêntese da função sum. Fecho o parêntese e enter. Confirmo. Nesse momento, a medida foi criada, né? E aí, poxa, mas aonde que essa medida foi parar, né? Aonde que ela está? Ela está aqui, ó. Se a gente olhar lá no nosso lado direito, onde estão as nossas tabelinhas, a gente vai ver que ele criou um elementozinho aqui, ó, total vendas, e tem esse símbolozinho aqui de calculadora. Esse símbolozinho de calculadora indica que isso daqui é uma medida, ou seja, ela não existe fisicamente aqui, não existe uma coluna da tabela que chama total vendas, mas ela é um cálculo, um grupo de cálculo que fica armazenado aqui no Power BI e ele vai ser dinâmico de acordo com o contexto que a gente aplicar a ele. Então, por exemplo, eu posso replicar esse visual aqui, ó, que nós criamos o visual de cartão, copiando ele com Ctrl C, Ctrl V. Dupliquei esse visual. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou remover, eu vou trazer ele para cá, para ficar mais fácil da gente ver.
Vou colocar ele aqui e vou remover a coluna daqui, né? Vou deixar o visual vazio. E vou buscar aqui agora o valor total de vendas que nós criamos na nossa medida e vou levar ele lá para dentro dos campos. Percebe que ficou o mesmo valor, os mesmos 114 milhões. Porque é o mesmo número que tem que retornar, a mesma métrica. A diferença é que eu estou fazendo uma medida agora e não estou usando mais a coluna. E a vantagem de fazer isso, primeiro, que o seu relatório vai ficar mais leve, porque a medida ela não existe fisicamente aqui dentro do arquivo. E você consegue reaproveitar essa mesma medida para fazer outros cálculos, que a gente vai ver daqui a pouco também. Então, maravilha. Eu já tenho aqui minha medida de total de vendas. Posso formatar essa medida, assim como nós formatamos com um cifrão aqui, né, um realzinho, a nossa coluna. Clicando aqui nela, total de vendas, indo lá em cima na opção de formatação, ó, abrindo aqui a moedinha, português Brasil, em reais. Vou clicar e aí ele vai formatar aqui, ó, vai ficar exatamente igual ao que a gente tinha aqui, com a coluna, né? Vou deletar a coluna e vou deixar só a medida aqui nesse caso. Então, maravilha. A gente tem a medida, já criamos essa primeira. Agora, vamos fazer uma outra medida que calcula para a gente aqui o número de transações realizadas nesse período. Como assim transações? Se a gente for olhar a nossa base de vendas, cada linha dessa base de vendas é uma transação, concorda? É uma venda que aconteceu. Então, para eu contar o número de vendas, eu preciso contar o número de linhas da nossa tabela. E existe uma função para fazer isso, uma função DAX, que é a função Count Rows. Lembra? Vem do inglês. É bem intuitivo na realidade, assim, né? Então é Count Rows, contar linhas. Então vamos criar essa medida lá. Botão direito na nossa tabela, nova medida. Então aqui abriu a nossa barrinha de fórmula e a gente vai agora digitar a nossa função. Vamos dar um nome para ela aqui primeiro, da nossa medida, que vai ser número de processos. Vamos colocar número de processos. Número de processos ou transações. Vamos colocar transações? Acho que é melhor. Transações. Eita. Transações. Igual, a gente vai chamar a função count rows. Aqui, ó, count rows. Cliquei, abri parêntese, e ela vai pedir agora uma tabela. Diferente da nossa função sum, que pediu uma coluna, aqui ela pede uma tabela. Então, cada função também vai ter um funcionamento diferente uma da outra, tá? Então, a count rows te pede uma tabela. Por quê? Porque a gente quer fazer uma contagem de linhas da tabela. E qual tabela a gente quer contar as linhas? Tabela vendas. Então, a gente chama a tabela aqui, ó, vendas. Clico aqui e fecho o parênteses. Nesse momento, ele criou uma medida lá no final de transações, que está fazendo a contagem de linhas da nossa tabela. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou replicar esse visual de cartão, vou copiar ele de novo e vou deixar ele aqui do lado. Vou pegar a nossa medida de transações e vou substituir aqui agora e vou trazer para dentro desse novo cartão. Ele criou aqui esse número estranho. Vamos formatar para a gente separar os milhares. Como a gente faz isso? Clicando na nossa medida lá, de novo, medida de transações, e vou vir aqui na parte de formatação e vou clicar aqui, ó, para a gente separar os milhares. Maravilha. Eu tenho 95.225 transações, ou seja, eu tenho 95 mil linhas nessa tabela de vendas. Como eu sei disso? Se eu clicar aqui, ó, nos dados, e lá embaixo, na nossa tabela de vendas, ele vai mostrar para mim aqui o total de linhas da tabela. Ó. Tabela de vendas, 95.225 linhas. Ou seja, esse é o número total de linhas da tabela, que representa na nossa métrica o número de transações feitas nesse período. Vamos voltar para a aba de relatório. Então, a gente já tem a nossa segunda métrica, que é o número de transações. Fazendo um disclaimer aqui para você. Se você prestar atenção, o motivo da gente utilizar medidas, além da performance, é porque elas são dinâmicas. Então, por exemplo, se eu clicar aqui ó, no cliente 1, todas as minhas medidas serão filtradas também. Ou seja, aqui agora eu estou vendo o número de transações somente para o cliente 1. Ou seja, o cliente 1 executou 2.496 processos ali na nossa base. Então, todas as medidas são dinâmicas. Elas são cruzadas e filtradas automaticamente aqui no painel, dependendo do filtro que você faz. Ó, é bem legal, fica bem dinâmico. Certo? Agora, a gente vai criar a nossa terceira métrica, que é a métrica de valor médio. Tá? Então, o que que essa métrica quer dizer? Eu quero ver aqui quanto que eu gastei, em média, do meu total de vendas por transação. E essa métrica nada mais é do que eu pegar o meu valor de vendas e dividir pelo meu total de transações.
E para isso, a gente pode utilizar a função divide do DAX. Função divide. Vamos criar isso lá? Vamos lá. Então agora a gente clica aqui com o botão direito na nossa tabela de vendas e vamos criar uma nova medida. Assim como a das outras vezes, a barrinha de fórmula vai ficar piscando aqui em cima e a gente vai digitar aqui agora o nome da nossa medida, que vai ser valor médio. Eu não gosto de pôr no nome das medidas acentuação, tá? Porque depois fica difícil da gente referenciar lá, mas você pode, ele não bloqueia, mas eu não gosto. Depois do igual, aqui a gente vai chamar a função divide. Divide, abre o parêntese, certo? Divide aqui, ó, que é a divide, abre o parêntese. E aí a gente vai ter três argumentos para passar na função divide. E aí aqui também é uma vantagem de você utilizar medidas para fazer cálculos. Por quê? Porque a gente pode reaproveitar as medidas já existentes. Nesse caso aqui, ele está me pedindo o numerador, que vai ser, dentro dessa nossa métrica, o total de vendas. O denominador, que vai ser, nesse caso aqui, o número de transações. E esse alternate result, que eu vou te passar daqui a pouco o que é. Mas eu não preciso refazer o cálculo aqui. Eu posso chamar as medidas que nós já criamos. Então aqui eu vou chamar o valor, o total de vendas, né? Total vendas. Quando você começa a digitar, ele já te sugere a medida aqui, ó. Tá vendo a calculadorazinha? Ele já sugere a medida para você chamar. Então eu vou lá e vou digitar aqui total vendas e vou trazer. Para quebrar os argumentos dentro da função DAX, eu preciso usar a vírgula, tá? Então eu vou colocar vírgula aqui, ó. E aí automaticamente ele vai me pedir o denominador, que é quando a gente chama a função de transações que nós criamos. Então eu vou chamar a função, não, perdão, a medida, né? Então eu vou colocar aqui transações e vou clicar aqui, ó. A partir daqui, eu já posso fechar o meu parêntese, que a medida vai funcionar. Mas se eu der mais uma vírgula, percebe que ele vai me dar aqui um alternate result. Esse alternate result é um argumento para tratar a divisão por zero. Caso a divide encontre uma divisão por zero, o que você quer que ele retorne, né? Aí eu posso colocar qualquer coisa aqui. Eu posso colocar um texto, ou eu posso colocar o zero, por exemplo. Então eu vou colocar zero aqui, caso a divisão seja por zero, que no nosso caso não vai acontecer. Mas é só uma segurança para você tratar a métrica. Fecha o parêntese e Enter. Nesse momento, ele vai criar lá a nossa medida, né, de valor médio lá. Valor médio. E aí o que eu vou fazer? Eu vou duplicar novamente o nosso cartão, colocar ele aqui, e vou trazer para cá a nossa medida de valor médio. Vou jogar aqui o valor médio. E como ele é um valor, né, eu quero colocar ele em reais. Então eu vou clicar aqui e vou formatar aqui ele para reais. Maravilha. Então, em média, por transação, nós gastamos 1.199. Nós gastamos não, né? Nós vendemos 1.199 reais. Beleza? Um valor médio ali. E por último, a nossa última métrica, que vai ser uma métrica que vai contar um número de clientes ativos, ou seja, quantos clientes compraram, quantos clientes únicos, né, compraram nesse período que a gente está analisando. Então, se a gente olhar a nossa base aqui de vendas, a gente vai ver que aqui no ID do cliente, o mesmo cliente ele aparece várias vezes, certo? O cliente 242 comprou várias vezes dentro desse período que a gente está analisando, né? Que é de 2024, de janeiro a outubro. Então ele comprou várias vezes. O que eu quero saber aqui é quantos clientes únicos compraram dentro do período. Ou seja, eu tenho que contar o cliente 242 somente uma vez. Não preciso contar ele várias vezes. E existe também uma função para isso, que não é a count rows nesse caso, porque a count rows vai contar o número de linhas e considera, né, as duplicidades aqui. No caso, a gente quer usar uma função que conta distinto. Vamos criar uma nova medida, e nós vamos criar aqui uma medida que vai se chamar. Vou colocar aqui clientes ativos, tá? Mas são os clientes que compraram. Clientes ativos. Depois do igual, a gente vai usar a função distinct count. Distinct count. Aqui, ó. Distinct count. Vai fazer uma contagem distinta. Quando a gente clica aqui para trazer a distinct count, ela vai te pedir uma column name. Vai te pedir o nome de uma coluna. Para que ela faça essa contagem distinta. Qual o nome da coluna que nós vamos passar? Nós vamos passar aqui o ID do cliente, lá da tabela vendas. Importante, tá? ID do cliente da tabela vendas. Ó, a gente tem ID na tabela cliente, mas também tem ID na tabela vendas. A gente quer da tabela vendas, tá? Porque a gente quer saber os clientes que compraram. Então eu vou trazer aqui o ID da vendas. E vou fechar o nosso parêntese e dar um Enter.
Maravilha. Criamos aqui a nossa métrica de clientes ativos. Onde é que está a minha métrica de clientes ativos? Está aqui, ó. Clientes ativos. E agora eu vou duplicar lá mais uma vez o card, né, o cartãozinho. Vou só ajustar aqui. Vou duplicar aqui mais uma vez. Depois a gente vai trabalhar nas próximas aulas agora na parte de criação dos visuais, né? E vou trazer aqui para dentro do nosso card a métrica de clientes ativos. Trazer aqui para dentro. E vá lá. O que ele está dizendo aqui que 487 clientes diferentes, distintos, compraram nesse período. Estavam ativos nesse período, né? Então eles compraram ali, teve alguma movimentação dentro desse período. Isso daqui é um pouquinho do DAX. O DAX ele pode fazer um monte de coisas. A gente pode fazer comparações entre períodos, a gente pode fazer comparações entre contagens, fazer medidas de filtros, fazer medidas mais complexas que vão entregar um poder de análise maior ainda e, melhor, tudo dinâmico, tá? Se a gente clicar aqui, qualquer coisa que a gente filtrar, essas medidas são filtradas também, tá certo? Agora, a gente vai ver nas próximas aulas como que a gente faz para construir os nossos dashboards, a parte visual, tá? E vou deixar aqui mais uma vez o convite. Se você quiser se aprofundar cada vez mais com o DAX e o Power BI como um todo, convido você a conhecer a nossa formação completa. Estou deixando o link aqui debaixo nas descrições, tá bom? Clica lá, conhece um pouquinho, que lá a gente trata as funções DAX, as principais funções do básico até o especialista mesmo, tá? Então, espero que você tenha gostado. Assista todas as aulas aqui do curso e te vejo na próxima aula. Valeu, obrigado.